9 de outubro, Café com Deus Pai. A beleza do perdão. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Lucas, capítulo 23, versículo 34. O perdão é uma poderosa decisão de liberação, semelhante ao ato de desamarrar uma embarcação, permitindo-nos soltar os laços de rancor e ressentimento que nos aprisionam. Inspiradoramente, existe uma árvore na Índia, o sândalo, cuja madeira, ao ser cortada, libera um aroma tão envolvente que até os instrumentos utilizados para talhar a árvore ficam impregnados com sua fragrância. Esse fenômeno natural espelha a beleza do perdão demonstrado por Jesus, que mesmo sob a tortura, perdoava aqueles que o feriam, transformando o amargo de sua dor em redenção e salvação para a humanidade. Cristo, em sua infinita graça, escolheu sofrer por nós, oferecendo perdão mesmo quando nada merecíamos. Se ele, sendo Deus encarnado, estendeu misericórdia, quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós para reter o perdão ao nosso próximo? Vamos lembrar aqui que a palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. A palavra misericórdia significa que Deus entrega o coração dele para nossas misérias. Ele nos abraça para perto do coração dele, mesmo com as nossas misérias. Então, misericórdia quer dizer que Deus nos recebe com o cordes dele, com o coração dele, mesmo nós sendo miseráveis. Então, lendo essa frase aqui que está no topo da tela mais uma vez, Cristo, em sua infinita graça, graça é o favor não merecido. Então é quando Deus nos dá um favor. Favor é algo que alguém nos dá gratuitamente em nosso benefício. Quando eu faço favor a alguém, eu estou fazendo uma gentileza, eu estou dando gratuitamente. Eu estou dando um serviço, fazendo alguma coisa para alguém em razão de pura bondade. Então isso é favor. Graça significa o favor não merecido. Então Cristo, lendo mais uma vez, Cristo, em sua infinita, a graça dele, o favor que nós não merecemos, essa graça é infinita. Em sua infinita graça, a graça dele, o favor dele, se renova todas as manhãs. Quando você acordou, abriu os olhos, quando você tem paladar para experimentar o sabor dos alimentos, quando você tem o seu trabalho, quando você pode ver as coisas, quando você pode caminhar, andar, falar, tudo isso são bênçãos, são favores, são coisas que Deus
nos entrega todos os dias. Quando cai a chuva e rega a terra e traz o alimento que vem para a nossa mesa, então Cristo, em sua infinita graça, a graça dele é infinita, os seus favores que nós não merecíamos, em sua infinita graça, escolheu sofrer por nós, oferecendo perdão mesmo quando nada merecíamos. Se ele, sendo Deus encarnado, sendo Deus que estava aqui, ele aceitou assumir a forma humana, aceitou descer do céu e assumir essa forma humana. E ele, sendo Deus nessa forma humana, encarnado, estendeu misericórdia. Ele estendeu o coração dele, apesar das nossas misérias. Estavam ferindo ele, machucando ele na cruz, e ele olhava e dizia: perdoa todos eles, Deus. Então, quem somos nós? Quem somos nós para reter o perdão ao nosso próximo? Quem sou eu? Quem é você para dizer: essa pessoa não pode receber o perdão? Ela não merece, porque ela fez um mal muito grande. Quem somos nós para reter o perdão ao nosso próximo? Ao abraçarmos o perdão e o amor que Jesus nos deixou, somos convidados a ser como o sândalo, perfumando até mesmo aqueles que nos ferem, libertando-nos assim das cadeias do ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir, é sentir novamente. Quando não perdoamos alguém, nós lembramos do que a pessoa nos fez e sentimos a mesma dor novamente. Então, ressentimento é uma cadeia, ela é uma algema, ela nos faz sentir, sentir e sentir e ficamos no ressentimento, ressentindo, sentindo novamente aquela dor daquilo que a pessoa fez. E não quebramos aquela cadeia e ficamos acorrentados, amarrados com aquele sentimento. E aquilo acaba sendo uma carga que nos pesa. Então, assim, ele nos liberta do ressentimento. Ele coloca um ponto final. Você olha para a pessoa que foi perdoada e a dor é eliminada. Você vê e lembra daquela situação, mas ela não fere mais. Você não sente, não ressente aquela dor. Então, quando você perdoa, o perdão nos liberta da cadeia do ressentimento e vivendo em uma liberdade plena e autêntica. Nos traz para um campo de liberdade. Liberdade plena e autêntica. Então, perdoar não surge de um mero sentimento. Ninguém acorda e fala assim: que vontade de perdoar aquela pessoa que me enganou. Que vontade de perdoar aquela pessoa que me fez o mal. Perdoar não é assim. Perdoar, como diz aqui no texto, perdoar não surge de um mero sentimento. Nós nunca vamos ter esse sentimento de perdoar. Perdoar não surge de um sentimento ou impulso passageiro, mas de uma decisão consciente e firme. O perdão é uma decisão. É uma decisão consciente e firme. Nós pensamos: a pessoa me fez o mal, eu vou perdoá-la. E por algum tempo, aquele sentimento, aquela dor, fica insistindo, como que se estivesse batendo na mente, dizendo: você não pode perdoar. Mas você precisa tomar a decisão consciente e dizer: eu já perdoei.
e tem que ser firme em manter essa decisão até que a mente, até que o coração entende que aquilo ficou para trás. Sua vida não precisa ser definida pela dor ou pela amargura, mas pelo fato de você ter sido perdoado em Jesus. Essa frase aqui, sua vida não precisa ser definida pela dor ou pela amargura, mas pelo fato de você ter sido perdoado em Jesus, pode ser uma âncora. Você pode dizer assim: eu também faço coisas erradas e Jesus me perdoou. Se Deus encarnado me perdoou, quem sou eu para não perdoar essa pessoa? Quando nós lembramos que nós somos pecadores, nós temos uma âncora para entender que precisamos perdoar também aquele que nos causou uma dor ou uma amargura. Ao viver o perdão que Jesus nos oferece, abrimos as portas para uma vida de verdadeira liberdade. Pense, se você está ouvindo essa mensagem, está lembrando de alguém que lhe fez algum mal. Se você hoje soltar esse fardo e liberar esse perdão, como não é mais leve e mais fácil de seguir a vida? E este é o convite de Deus para você hoje. Perdoe. Liberte-se das amarras do ressentimento. Toda vez que você lembra, você sente, depois você sente de novo e fica ressentindo, repetindo no coração, na mente, o mesmo sentimento de dor e de amargura pelo que ocorreu. Isso é uma amarra. Liberte-se das amarras do ressentimento. Pare de sentir de novo a mesma coisa. Olhe liberando o perdão e siga rumo a uma nova vida, repleta de novos começos e possibilidades. A frase de hoje é: às vezes na vida teremos que perdoar quem nunca foi capaz de pedir perdão. Às vezes na vida teremos que perdoar quem nunca foi capaz de pedir perdão. Nessa frase, algumas pessoas pensam assim: eu perdoo, mas só se essa pessoa vir e me pedir perdão. Se ela não vier e pedir, eu não perdoo. Mas a frase de hoje diz: às vezes na vida teremos que perdoar quem nunca foi capaz de pedir perdão. Talvez a pessoa não vai pedir perdão. Pela arrogância, pelo orgulho, pela soberba dela. Mas mesmo assim, ainda assim, às vezes na vida teremos que perdoar quem nunca foi capaz de pedir perdão. Isso é sobre você mesmo, sobre você mesma, ter uma vida plena de liberdade. Hoje é o dia 282 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Pedro, capítulo 2. E a palavra-chave de hoje é perdão. Vamos fazer uma oração, pedindo para Deus nos ajudar a perdoar. Porque falar é fácil, mas perdoar não é assim tão fácil. E muitas vezes nós precisamos e precisaremos da ajuda do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus morando em nós, para nos dar graça, para nos dar o favor de nos ajudar a derrotar esse mal, essa dor, essa amargura que alguém deixou
e que nós precisamos ter a decisão consciente e firme. Precisamos querer e decidir que vamos perdoar. E naquilo que nos falta força, vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê essa força e queime essas amarras. Deus é fogo. Ele queima o que é mal e que fica no nosso caminho. Então, oremos. Senhor, te agradecemos por essa mensagem e te agradecemos pelo seu perdão. Cometemos tantos erros, abrimos a nossa boca para murmurar, reclamar. Não agradecemos por tantas coisas e bênçãos que recebemos pela vida, pelo pão, pela cama, pelo trabalho, pela família, porque andamos, vemos, olhamos, podemos tocar, sentir o sabor dos alimentos, podemos olhar o azul do céu, ver a chuva, sentir a chuva e o vento, e ver tantas maravilhas que o Senhor nos dá, que revelam a sua infinita graça. E muitas vezes ficamos presos em nossas próprias razões, dizendo que aquele que nos feriu ou que disse uma palavra ou que nos fez algum mal não merece o perdão, mas se olhássemos para nós mesmos, não merecíamos a sua misericórdia. O Senhor estendeu o seu coração e nos recebeu com todas as nossas misérias. Então pedimos que o Senhor nos faça espelhar essa tua glória e que possamos ser teus filhos e que possamos ter força. Ajuda-nos em nossa decisão. E se alguém aqui ainda não consegue ter essa decisão, ainda está segurando e dizendo: eu não quero perdoar, que o Senhor agora derrame fogo para queimar essa amarra, essa trava, para que essa pessoa consiga liberar o perdão, para que possa viver de forma livre e em paz. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar aos nossos devedores. Nos dá a tua graça, nos dá a tua força para vencermos essas barreiras, essas travas e nos liberta dessas correntes, derrubando completamente as barreiras que nos trancam o caminho para perdoar. Em nome de Jesus, honramos e agradecemos a Ti. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa recebê-lo para ser filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos pecadores e Jesus veio em carne para cumprir uma missão, morrer na cruz e pelo sangue dele limpar os pecados de toda a humanidade. Então, para que você esteja com Deus, se você ainda não recebeu a Jesus, você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Receber Ele como Senhor significa que você vai tê-lo como seu Senhor, como seu Mestre. Como Salvador, significa que você reconhece que tem pecados e que precisa ser lavado deles, e que o sangue de Jesus te purifica do pecado. Quando você crê nisso e você faz uma oração declarando que quer que Ele seja o teu Senhor e Salvador, então Ele escreve o seu nome no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, onde fica o registro de todos os que declararam que querem Jesus. E é esse nome anotado no livro da vida que te dá o registro de nascimento para o céu. Assim como quando nós nascemos, recebemos uma certidão de nascimento, quando você aceita Jesus, você tem a certidão de nascimento no céu. O seu nome é anotado nesse livro, o livro da vida. E você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus,
que começa a ficar em você, morando em você, acompanhando você, para que você receba força para segui-lo até cumprir a jornada aqui na Terra. Então, se você quer recebê-lo, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até o fim e chegar na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora procure uma igreja, se você ainda não vai a nenhuma igreja, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Ele. Porque o Salmo 115, você pode ler depois na sua Bíblia, o Salmo 115 fala que as imagens de escultura, as imagens de santos, de anjos ou de qualquer outro tipo de imagem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos aqueles que os adoram se tornarão semelhantes a eles. O Salmo 115 traz a revelação de que nenhuma oração deve ser feita a nenhuma imagem e a nenhum santo. Todas as orações devem ser feitas em nome de Jesus, complementando o poder de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16 está escrito: em meu nome, Jesus falando para os discípulos, em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas. Você pode falar nas línguas dos anjos. Colocarão a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. Em meu nome. Então é no nome de Jesus que se operam maravilhas e é no nome de Jesus que recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos o nome escrito no livro da vida para entrada no céu com a nossa morte e recebemos o Espírito Santo para seguirmos a Ele aqui na terra. A partir de hoje, quando você fizer alguma coisa errada, você vai sentir, ou estiver para fazer, você vai sentir um aperto no coração. Talvez aqui, alguém que está ouvindo a mensagem está sentindo o coração queimando e dizendo: perdoa aquela pessoa. É o Espírito Santo dando um toque, dizendo a você: perdoe. Não retenha o perdão. Quando você segura, retém o perdão de alguém, você está retendo a sua bênção. Jesus disse: quando você for ofertar na minha casa e lembrar que tem alguma questão com o seu próximo, primeiro vai até ele. Resolve a situação com ele. Então você volta e faz a sua oferta. Quando você não perdoa, nem que você devolva o dízimo, nem que você oferte a sua casa, tudo que você tem é recebido. Então, a falta de perdão é algo tão grave que impede que você receba as bênçãos de Deus. Tome a decisão firme. Se o Espírito Santo está queimando seu coração dizendo: é errado reter o perdão, tome uma decisão firme e consciente. Você tem que ser intencional. Você tem que dizer: eu vou perdoar e ponto final. E lute contra a própria carne, repetindo: Jesus me perdoou, então eu também perdoo.
Deus abençoe a sua vida. Agora vamos para a leitura bíblica. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Fazendo só uma lembrança. Em 1 Pedro, no capítulo 1, Pedro faz orientações para que os ouvintes, os que iam ler essa carta que ele escreveu, fossem santos. No capítulo 1, ele fala isso. Se você quer ler o capítulo 1 antes do capítulo 2, acesse aqui no canal a mensagem de ontem. No dia 8 de outubro, foi lido 1 Pedro capítulo 1. Ele fala, sede santos, porque Deus é santo. Então, depois que ele termina o capítulo 1, aqui o capítulo 2, ele continua o raciocínio que ele está desenvolvendo. Versículo 1. Portanto, se Deus é santo, ele nos limpou, nos santificou, nos separou para ele, abandonem tudo o que é mal. Toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Ele está continuando o capítulo 1, dizendo, se vocês agora são santos, vamos lembrar, a palavra santo significa separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado do que é errado, separado das coisas terrenas, das coisas ruins. Então, portanto, se vocês são santos, se vocês estão separados para Deus e vocês resolveram segui-lo, então abandonem tudo o que é mal. Toda mentira, todo fingimento, todo tipo de inveja, todo tipo de crítica injusta. Muitas vezes, pela inveja, se faz críticas injustas à pessoa que está sendo invejada. Então, inveja e críticas injustas. 2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. E esse versículo 2, quando fala, sejam como criancinhas recém-nascidas, nós sabemos como são as crianças em relação a perdoar. Elas perdoam e elas são puras com relação a isso. Então veja a recomendação com a mensagem de hoje. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Essa Bíblia que eu estou usando para essa leitura é a Bíblia NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então essa é uma Bíblia, se você tem dificuldades de ler a Bíblia, procure ler essa Bíblia que nós estamos lendo aqui. Ela se chama NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ela tem essa tradução bem atual e mais fácil de entender o texto da Bíblia. Então, versículo 2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Versículo 3. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Todos já experimentaram a bondade de Deus. Estamos acordados, estamos ouvindo, estamos vendo, estamos com um telefone celular, com um computador, com um notebook, podendo ver, ouvir, aprender dessa mensagem. Então o Senhor é bom. 4. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Então aqui no versículo 4,
Na outra versão da Bíblia, que é a Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão um pouco mais difícil, Pedro, ele está dizendo que Jesus é a pedra da esquina. Na Almeida Revista e Corrigida diz assim: cheguem perto de Jesus porque ele é a pedra de esquina. E a ideia aqui de pedra viva é aquela pedra que é a pedra principal, que é a pedra que sustenta todo um edifício. Aquela pedra que é o fundamento, que é o alicerce, que sustenta o prédio. Então a ideia aqui do versículo 4 é: cheguem perto dele, de Jesus, porque ele é a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil. Ele é o alicerce que as pessoas disseram não é nada, mas que Deus escolheu como de grande valor. Versículo 5: vocês também, como pedras vivas, ou seja, vocês também têm que ser pedras fortes. Vocês também têm que ser alicerce. Vocês também têm que ser como pedras que sustentam, que têm resistência, força, capacidade de suportar um prédio, de suportar as circunstâncias. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Um sacerdote é alguém que oferece diante de Deus as orações por outra pessoa. Então, vamos até um pastor, ele é um sacerdote. Pedimos a ele: ore por mim. E o pastor pede para Deus por nós em algumas questões que nós pedimos ajuda, auxílio. Então ele está dizendo: vocês mesmos estão sendo convocados, estão sendo chamados para serem pedras vivas, para serem alicerce, para serem sacerdotes. A missão de ser um sacerdote, de levar outras pessoas a Deus, não é só do pastor, é de todos que se achegam até Jesus. Você é um sacerdote na sua casa. Você que tem família, você é responsável por levar os seus filhos, por cuidar da sua esposa. Às vezes você é a esposa e o seu marido não está com Jesus. Então você vai ser a sacerdotisa. Você vai ser a pessoa que tem a palavra e o relacionamento com Deus, com Jesus. Você vai ser a pessoa que vai dizer a eles: vamos orar a Deus. Você vai ser a pessoa que vai dobrar o seu joelho no seu quarto e vai interceder por eles. E muitas vezes você vai ter que ter força, paciência com o seu filho, com o seu marido. Você que é marido, com a sua esposa, com os seus filhos, para poder interceder e ser uma pedra, um alicerce, intercedendo por eles. Continuando aqui, e isso, lendo aqui mais uma vez o versículo 5, vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Os sacrifícios que Deus aceita são as nossas renúncias. Eu quero fazer uma coisa, mas eu me sacrifico. E eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que agrada a Deus. Às vezes a minha língua quer falar mal de alguém, mas eu lembro: eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Eu não vou abrir a minha boca e emprestá-la para falar mal de alguém. Então eu me sacrifico e uso todo o meu corpo, o que eu olho, o que eu vejo. Às vezes eu quero olhar para alguma coisa que desperta o mal em mim, mas eu corto aquela visão. Eu deixo de assistir o que não agrada a Deus.
porque eu estou sacrificando o meu corpo, a minha vontade, o que eu quero ver, o que eu quero ouvir, o que eu quero falar para Deus. Então isso, que é construir, ser uma pedra viva, faz a construção de um templo. Nós começamos a ser um templo, uma morada do Espírito Santo. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, nós ofereçamos sacrifício que Deus aceite. Versículo 6. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Aqui Pedro está citando um texto do Antigo Testamento, onde Deus anunciou que ele colocaria uma pedra principal. O texto da Almeida, Revista e Corrigida, fala que eu escolhi a pedra de esquina, a pedra que é o fundamento, e coloquei ela em Sião. Sião é um monte que fica na cidade de Jerusalém, onde o povo judeu ia para adorar a Deus. Então, quando Deus fala no Antigo Testamento assim: eu escolhi uma pedra de muito valor, eu escolhi um fundamento que eu vou colocar em Sião, ou seja, eu vou enviar Jesus, e ele vai ser a pedra principal, e todos os que honrarem e adorarem e seguirem a Jesus estarão comigo. Eu vou colocar essa pedra em Sião. Sião é o lugar onde as pessoas de Jerusalém adoram a Deus, adoravam a Deus. Então Deus disse: eu vou colocar Jesus como a pedra principal em Sião. E ele é a pedra principal do alicerce. E quem crer nela não ficará desiludido. Ele estava dizendo: quem crer em Jesus não ficará desiludido. Versículo 7. E Pedro, ele relembra esse tema, esse assunto do Antigo Testamento e fala: as Escrituras Sagradas já diziam que Deus ia enviar uma pedra, e essa pedra é o nosso Senhor Jesus. Pedro está explicando para os que estão lendo a carta dele que Jesus é a pedra, o alicerce. Versículo 7. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Então ele está aqui também relembrando um texto do Antigo Testamento que diz que a pedra que Deus ia enviar seria recusada por muitas pessoas. Então a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Que tipo de construtor, que tipo de construtora você é? Você está construindo a sua vida para Jesus ou você está recusando a pedra principal, que é Jesus, o alicerce? Você só vai construir um templo onde você vai ter força para ser o alicerce se você estiver apoiado, se você estiver apoiada nele. Versículo 8. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Então aqui Pedro está dizendo: essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Então aquele que olha para Jesus e fala: Jesus foi só um filósofo, foi só um homem de muita sabedoria do passado, foi só um sábio, como tantos outros que passaram na história. Quem vê Jesus assim, tropeçou nele e não encontrou nele salvação, sendo que ele é a rocha que vai fazê-las cair. Por que ele é a rocha que vai fazê-las cair? Porque a pessoa teve contato com Jesus e não recebeu a salvação e todas as bênçãos que dele vêm, porque ele é a rocha, a pedra principal. Então elas tropeçam nele. Versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida,
Na Almeida, Revista e Corrigida, está escrito assim: mas vós sois nação eleita, geração santa. Então aqui nessa tradução aqui, mas vocês são a raça escolhida. Eu prefiro aquela versão que fala nação eleita, porque nação eleita fala que vocês são do mesmo povo de Deus, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Se você está em Jesus, você faz parte do povo dele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, você que está com Jesus, você não foi chamada para ficar de braços cruzados dependendo de um pastor, de um sacerdote para que fique o tempo todo orando por você. Você mesmo, você mesma foi chamada para anunciar os atos poderosos de Deus. Ele nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. 10. Antes, vocês não eram povo de Deus. Antigamente. Mas agora são o seu povo. Agora vocês são povo de Deus. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus. Antes, vocês não sabiam do coração com que Deus nos recebe. Mas agora já receberam a sua misericórdia. Versículo 11. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Então aqui ele fala, nós somos estrangeiros. Quem recebe Jesus já está com um pensamento no céu. Não fica pensando nas coisas dessa terra, mas fica focado com prioridade no reino dos céus. Versículo: e quem está de passagem não faz a construção de uma casa no lugar em que está de passagem. Quem está de passagem vive como quem já está indo para o outro lugar, para o outro caminho, para o destino final. Então nós estamos de passagem nesse mundo. Então, 12. A conduta de vocês entre os pagãos. Pagão é aquele que não acredita em Deus, não crê em Deus. Pagão também é aquele que adora outros deuses, aqueles que adoram anjos, aqueles que adoram entidades, aqueles que adoram santos, são pagãos. Todo tipo de festa, todo tipo de culto que é celebrado para Pedro, Tiago, João ou qualquer outro santo que não seja Jesus, é pagão. Então a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Esse versículo 12 traz um desafio. Ter uma conduta tão correta que todos, quando olharem para nós, possam dizer: essa pessoa só pratica o bem. De tal maneira que as pessoas não tenham o que dizer a respeito das nossas ações. É desafiador esse versículo 12. Versículo 13. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade. Aqui o versículo 13 nos faz lembrar daqueles que têm dificuldades em declarar o imposto de renda, que pensam assim: o governo rouba tanto que eu vou sonegar, vou esconder isso ou aquilo. O versículo 13 fala: por causa do Senhor. Se você está de passagem,
Então você não precisa se preocupar com essas coisas. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Deus devemos dar honra e fidelidade e ter a nossa vida de tal maneira que as pessoas não tenham o que dizer. Então, por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador que é a mais alta autoridade. Por causa do Senhor, faça a declaração de forma correta, mesmo com todas as reservas que você possa ter. Mas é por causa do Senhor. Versículo 14. E aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Então, honrem ao imperador e também honrem os governadores. Honrem também as outras autoridades, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. 15. Pois Deus, então aqui o 14, respeite todas as autoridades. O juiz, o promotor, o prefeito, o governador, aquele que está no exercício de alguma autoridade. 15. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Ignorantes são aqueles que não sabem a respeito de nada, mas vivem abrindo a boca para apontar o dedo para os outros. Os tolos são aqueles que não honram a Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor quer dizer respeito extremo ao Senhor. Mas os tolos, tem alguns textos que dizem assim, os loucos ignoram isso. Eles ignoram o Senhor. Então, o versículo 15, Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e os tolos não tenham nada que dizer contra vocês. 16. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. E aqui, quando fala no 16, vivam como pessoas livres, isso se encaixa com a mensagem que nós lemos hoje. Viva sem nenhuma mágoa, nenhuma amargura de ninguém. Viva como uma pessoa livre, que não carrega cargas desnecessárias. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. 17. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus. O temer significa ter respeito extremo. Tenham respeito extremo por Deus. E respeitem o imperador. 18. Vocês, que são empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. 19. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Se você está trabalhando em um lugar e o seu patrão é mau, é bom você orar e pedir a Deus para que Ele lhe abra uma outra porta. Enquanto outra porta não se abre, respeite esse patrão que é mau, porque pelo seu exemplo, ele pode se converter. Ele pode ver em você a luz na escuridão que ele carrega. Versículo 20. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. 21. Pois foi para isso que Ele os chamou. Para isso que Ele nos chamou. Para fazermos o bem. E sofrermos com paciência quando aparece alguém no meio do caminho que muitas vezes Deus quer alcançar para o reino dele. O próprio Cristo sofreu por vocês.
e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. 22. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. 23. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Nos evangelhos, a Bíblia conta que quando o soldado Malco pegou em Jesus, Pedro pegou uma espada e lhe cortou a orelha. E nos evangelhos, conta-se que Jesus pegou a orelha, colocou no soldado, curou e disse para Pedro: guarde a sua espada. Ou você acha que eu não poderia clamar ao Pai para que viesse uma legião de anjos aqui e ele me protegesse? Então nós vemos que Jesus, ele decidiu sofrer para que recebêssemos o reino dele hoje. Versículo 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então, como ele morreu por todos nós, nós hoje podemos pedir perdão a Deus recebendo Jesus. Então, por Jesus, nós recebemos a cura dos nossos pecados. Pedro está reforçando isso. Reforçando que Jesus não merecia nada do que ele sofreu, mas ele aceitou sofrer por nós. Então, Pedro está aliviando a nossa carga, dizendo: vocês têm um apoio, que é uma rocha, que é Jesus. Então, vocês têm um exemplo de alguém que já fez por vocês. Versículo 25. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Ele está falando aqui de Jesus. Então, essa é a mensagem de 1 Pedro, capítulo 2. Um capítulo que nos fala que Jesus é a pedra fundamental que carrega a força, o alicerce, que sustenta toda a igreja. Muitas pessoas dizem que Pedro, que significa pedra, foi chamado por Jesus para ser o alicerce. Mas o próprio Pedro está falando aqui no capítulo 2 que a pedra não é ele. Ele está dizendo: a pedra, a rocha, a pedra principal é Jesus. Pedro está escrevendo essa carta e dizendo: a pedra é Jesus. Ele é o alicerce, a rocha que sustenta toda a igreja. Ele está dizendo: não sou eu. A pedra principal é Jesus. O próprio Pedro está dizendo, esclarecendo aqui, nesse capítulo 2. Esse capítulo 2 é muito importante para algumas pessoas que ouviram que Pedro é que deve receber as nossas orações, porque ele foi chamado por Jesus para ser a pedra. Pedro está esclarecendo: a pedra é Jesus, não sou eu. Ele é a rocha, ele é o fundamento, ele é a pedra de esquina. A pedra de esquina significa o fundamento sobre o qual a igreja está de pé. Vocês devem ser firmes nele e por ele vocês serem sacerdotes, ou seja, por ele receber a força para vocês mesmos poderem servir como pedra de alicerce para os outros, para que vocês sejam a luz na escuridão dos que precisam.
Então essa é a mensagem de 1 Pedro capítulo 2. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser ler 1 Pedro capítulo 1, basta acessar a mensagem de ontem, dia 8 de outubro. A leitura bíblica foi 1 Pedro capítulo 1. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.